tempos em tempos a nossa conversa. Para quem não conhece o Léo, ele trabalha aqui no Movimento Desascope, ele trabalhou por alguns anos na família Desascope, na igreja. Agora, esse ano 2023, ele está no Movimento Desascope com a gente, ajudando na mentoria em várias frentes aqui. E também está na liderança da família Desascope junto com a gente, principalmente cuidando da parte mestral da igreja, toda a parte de ensino aqui na igreja. E o Léo, ele veio para Bragança, mudou para Bragança para estar com a gente na igreja, na família Desascope. E eu queria te fazer essa pergunta, começar com essa pergunta sobre essa decisão, né? Porque não foi eu vou para Bragança, que surgiu uma proposta de emprego e calhou que legal, vou ali na família Desascope com vocês. Foi uma decisão baseada numa mudança de igreja, né? Numa mudança de direção ministerial. E tem muita gente nessa perspectiva, né? De, cara, não sei, tô sentindo Deus me chamar para uma outra coisa. Como é que foi para você tomar essa decisão? Bom demais, bom demais. Cara, eu começaria talvez essa história no ano de 2011, que foi o ano que eu me converti. Aliás, me converti... Qual foi o ano que você mudou? Que eu mudei em 2017. 17. Eu me converti em 2011. Novembro de 2011, me batizei em fevereiro de 2012. Então vai fazer agora 10 anos que eu me batizei, né? E nasci de novo nessa igreja, onde meu sogro, que hoje é meu sogro, plantou a igreja, enfim, trabalha lá desde sempre. E depois, Cambuí, né? Cambuí, Minas Gerais, minha cidade natal. E depois de um tempo trabalhando lá em várias frentes, desde da recepção até limpar o banheiro, pregar, cuidar dos jovens e coisas do tipo, eu e a Ellen sentimos que chegou um momento de nós crescermos um pouco mais, desenvolvermos um pouco mais. E qual que é a grande questão? Por ser sogro e sogra, são pais pra gente. E quando você fica muito perto dos pais, os pais sempre protegem você de algum tipo de circunstância que você vai passar e que isso, por um lado, tem uma excelente intenção de cuidado e amor, eu enxergo isso porque eu sou pai, mas na questão de desenvolvimento, talvez te impeça de desenvolver em algumas áreas. Então, a gente entendeu que deu o nosso tempo lá e a gente começou a tirar um tempo de oração para que o Senhor nos direcionasse. E eu lembro que eu comecei na época o Instagram não era tão... Não estava tão conectado no Instagram, mas eu comecei a pesquisar algumas igrejas. Então, vi o Theo, que eu sempre acompanhei muito, vi o Carlito, o pastor Carlito Paes também, comecei a ver e tal, e cogitar as hipóteses, e perguntar para Ellen, e aí, o que você acha? Vamos continuar orando. E, ao mesmo tempo, também eu precisava cuidar da minha família, precisava sustentar minha casa, e comecei a procurar a oportunidade de emprego. E eu lembro que a gente começou a programar uma conferência lá, e você foi ministrar, você, o Leandro Vieira e mais alguns. Foi Morada, né? O Morada, o Tom. Legal, foi uma mini Desascope. E aí, verdade. Eu lembro que eu entrei no seu Instagram para pegar uma foto para fazer a divulgação. E aí tava lá, pastor, líder do movimento Desascope, isso já estava antes, mas pastor da família Desascope. Falei, cara, até então eu sabia que o Douglas estava tava com o seu pai, né? E aí entrei e comecei a fuçar. E eu lembro que na época a Soraya ainda fazia o atendimento da agenda. E aí eu peguei e mandei mensagem para ela, Soraya, tudo bem e tal? Vocês plantaram uma igreja? Ela falou, sim, a gente está começando, faz pouquíssimo tempo e tal, bem recluso aqui dentro da equipe somente, não sei o que e tal. E aí eu falei, cara, vou começar a orar sobre isso. Porque Bragança era consideravelmente perto de Cambuí, 100 quilômetros, e tem uma cidade muito boa aqui, de um polo logístico muito grande, que é Extrema, e eu sou formado em logística, minha primeira formação foi logística, eu tenho experiência na área. Eu falei, cara, eu acho que está começando a direcionar. E aí você foi cavar lá, pregar. E aí eu lembro que chegou um momento que ficou somente nós três na sala, você, a Val e eu. E eu comecei a perguntar, cara, e aí, como é que tá a igreja lá? E você começou a contar. E, mano, aquilo começou queimada no meu coração, queimada no coração. Eu falei, cara, é isso que eu creio. É isso que eu creio. Essa forma nossa meio maluca de fazer igreja. E aí eu lembro que eu fiquei, cara, é isso, você falando, e aquilo queimando no meu coração, e ao mesmo tempo eu estava na frente de uma conferência, cuidando do Ministério de Jovens, responsabilidade em cima de mim. E aí eu falei, acabou, fui falar com a Ellen, e a Ellen falou, cara, então vamos continuar orando. Aí eu lembro que depois, no outro dia, se não me engano, o Leandro foi pregar. E aí eu tive um momento, na hora da adoração, cara, que eu tive uma confirmação muito certeira de Deus assim, em relação a isso. Foi como um ecoar da voz do Espírito dentro do meu coração. Cara, chegou o tempo. Isso. E aí eu cheguei em casa e falei pra ela, nega, acho que é isso, cara, vamos orar. Nesse meio tempo, a Ellen foi transferida, então, para o banco de Extrema. Uau. Ela trabalhava na instituição bancária e ela foi transferida para Extrema. Então, nós nos mudamos para Extrema, que fica 15 minutos aqui de Bragança. E aí eu fiquei ainda voltando para Cambuí até o tempo de treinar outro líder lá e tal, auxiliar um pouco até que eles conseguissem digerir essa ideia e toda a nossa saída. Porque, querendo ou não, é uma igreja pequena que contava muito com a gente.
Depois de um tempo, conversando com meu sogro e minha sogra também, eles abençoaram um pouco de dor no coração, como pais, também como líderes, porque, querendo ou não, eles não têm muita mão de obra, e a gente era meio que braço direito deles lá. Então, passando esse tempo aí de oração e tudo mais, a gente conseguiu fazer essa transição e acabou que... E eu lembro a minha perspectiva, né? Eu fui lá num sábado, ou sexta, não lembro, ministrei, preguei, conheci vocês pela primeira vez, né? Foi você que foi me buscar em algum lugar? Isso. Aí eu lembro que a gente foi subir um morro, assim, Oh. molhado, o carro começou a vir para trás, quase bateu Quase o bateu. carro. Falei, meu, quase que eu bato já no líder de jovens aqui o carro. Aí, cheguei Não, lá... o cara quase bateu em você. Foi um cara na frente. O cara que na foi pra frente trás, não deu conta. É verdade, achei que era você que estava na frente. Aí, cheguei lá, ministrei, e aí eu lembro que na semana seguinte, ou 2 semanas depois, eu tô lá no culto na terça-feira e você chegou. Eu falei, pô, que legal, cara, você veio nos visitar aqui e tal. Eu, não, vou ficar. E ficar, cara, acabei de ir na sua conferência, que você ia ficar. E você me falou de tudo que Deus estava ministrando no coração de vocês, que a conferência também já era meio que um coroar de um trabalho, né? E já uma transição. Era fechar um ciclo, já estava dentro do nosso coração. Muito e interessante. A convicção foi tão forte dentro de nós que, tipo assim, não tinha dúvidas. Entendeu? Tinha medo, porque eu acho que uma expectativa em cima daquilo que Deus ia fazer. Eu ia sair do meu trabalho, ia ficar desempregado. Até então a Ellen ia sustentar a casa, a gente não tinha filhos. Mas a gente teve uma convicção muito forte de que era para fazer e graças a Deus. Cara, realmente. e assim, eu tenho cada vez mais estado convicto dessa vida movida por revelação. Entendeu? Onde planejamento, a disciplina, tudo, coisas que até que eu quero conversar com você, fazem parte de um cômodo, de um meio, mas não parte de um fim. Né? Porque é isso, você estar lá convicto. Deus está nos chamando para algo. Estou sentindo que o tempo está acabando. O Senhor nos mostra um lugar. E assim, dos nomes que você me falou, né? Uma Zion, entendeu? Que tem décadas de história. Né? A Igreja do Carlito Paz, se eu não me engano, completou quantos anos agora? Cara, não lembro. Foi 70? Não sei. Completou décadas de história. E uma estrutura maravilhosa, né? Você fala assim, onde você quer congregar? Eu quero congregar no Carlito, eu quero congregar na Zion, eu quero... Né? E aí Deus fala, Deus mostra, não, vai para aquela ali que está na escola, alugando a escola de terça, não tinha nem culto de domingo, Não. né? Então, mas é revelação. É tipo, é essa, beleza, é essa. Né? É Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. E você falou um negócio muito legal. Essa parada de sair debaixo da proteção. Isso. Das asas do pai e da mãe, né? E não necessariamente pai e mãe biológico, mas pai e mãe, essa figura de proteção, né? E eu tava conversando esse final de semana com a minha mãe, eu tava viajando de férias com a família e tal, aí eu falando para ela, eu falei para ela assim, poxa, hoje olhando para trás, que loucura foi ela deixar eu ir para os Estados Unidos 1 ano. Porque eu tinha 16. Na sua idade. Ô, mano, 16 anos. Você enviar para uma casa de uma família americana você que nem você não conhece. Eu não cara. sabia quem era, tive uma foto. Foi no avião e chegou lá, tá ligado? E um continente de distância, América Central. Sim, e não tinha internet, assim, não tinha, era discado. Então eu falava com eles uma vez cada 15 dias por telefone. Você imagina, cara. Entendeu? Então, mas eu falando pra ela, mãe, eu só faço o que eu faço hoje por causa disso. Exato. Porque eu fui um menino e virei um homem. Voltei um homem. Ela falando, Douglas, eu não lembrava direito. Você, antes de ir, não comia um monte de coisa. Eu não comia queijo, Léo. Eu não comia queijo. Mussarela, eu não comia. Não, tira a mussarela que eu não como. Voltei, cara. Já era. Comia pedra, tá ligado? Por quê? Porque você saiu daquele ambiente de proteção ali e foi ser exposto, né? Sim. Ser exposto a se tornar, a ser responsável. Então foi muito interessante. E hoje, quando você vê, pô, casei com 20, tive filho cedo, né? Muito parecido com a sua história. Tive filho cedo, assumi uma igreja com 20 e poucos, não sei o quê. Tem muito a ver com isso, Sim. né? Com essa loucura de... E uma coisa importante, né? O Paulo Borges fala isso. Se você estiver pronto, se você se sente pronto, já tá fora do tempo. Entendeu? Você tem que sentir que você não está pronto. Exato. Porque aí você vai poder falar, foi Deus que fez essa Não, parada. e é louco, mano, porque assim, eu tava vendo o Hernandes, podcast do Hernandes, ele falando da providência, das pessoas que Deus foi colocando no caminho dele. E aí, olha que coisa aleatória. Você lembra da história? Só pra relembrar a galera. O Davi Silva foi ministrar lá, que é uma grande referência pro meu sogro e também pra mim. E aí eu lembro que o marido da filha dele chegou e falou assim, cara, sou amigo de uns caras aí, quem que você quer que venha ministrar na conferência de vocês?
Aí eu falei, cara, eu quero o Leandro Vieira. Porque eu lembro na época, o Lê estava pregando muito no Desascope, eu falei, eu quero o Leandro Vieira. Ele falou, não, Leandro, meu amigo. Pegou o celular e mandou mensagem. Aleatório, assim, no WhatsApp. Leandro, tudo bem? Tô com a galera aqui de Cambuí, o pessoal gente boa e tal, são crentes, você não consegue vir aqui ministrar. Aí o Leandro, fala pra eles mandar mensagem pra Fran. Aí na época eu peguei, entrei em contato, o Leandro confirmou. Eu falei, cara, que da hora. Legal. Aí eu falei olha que aleatório. Falei pra Fran, que eu tinha mandado o formulário no Desascope pra você. Mandei mensagem pra Fran, falei assim, ó, a gente queria muito trazer o Douglas e o Leandro. Fala pra Val. Mano, escuta. Ver o formulário. Aí, olha isso, cara. No meio de uma conferência de Desascope, que hoje, estando dentro dos bastidores, eu sei o que é. Ainda mais pra Val e pra você. A Fran encostou, falou, ó, tem um pessoal de Cambuí que mandou um formulário pro Douglas pra ir pregar lá. Aí a Val falou, não, beleza, tal. Aí passou um tempinho, a Soraya respondeu, confirmando. Chegando lá, o Leandro foi, ministrou e viu tudo aquilo que a gente estava fazendo. E quando a gente veio para cá, ele também participou um pouco desse processo nosso aqui de amadurecimento como igreja, como família, de Desascope. E aí ele falou de mim para você. Então, como que Deus foi conectando pessoas, cara? Em pontos assim, eu fico olhando, é muito orquestrado essa história da nossa vida. Como que o Senhor é soberano sobre essas coisas, cara. Porque foi uma conversa. Aí uma pessoa de conexão com a outra, que conectou com outra, que daqui a pouco viu. Incrível, cara. Incrível. É isso.